Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, celebrar hoje, aleluia. Vamos. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Aleluia. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Quando eu louvar, muralhas cairão. Vem comigo assim, vamos. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Vamos. Louve ao Senhor todo o meu ser. Meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. E as mãos do céu, Aleluia. e as mãos do céu. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Gratidão, aleluia. Louvo ao Rei, Louvo ao Senhor, louvo aquele rei. ressuscitou. Louvo Boa noite. fiel, o Deus soberano na terra e céu. Glória, santo é o teu nome, Senhor, Louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo a Jesus. que é justo e fiel. Glória a Deus. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. É como eu sempre digo todas as quarta-feiras, é com muita alegria, com muita gratidão que estamos mais uma quarta-feira começando o programa Yeshua para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E nós estamos com o apoio da Central de Comunicação Audiovisual Christian Space, né, do nosso pastor Zezinho, que tem nos apoiado esse programa abençoado. E também eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Que todas as quarta-feiras estão conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um grandemente, em toda a área da vida de vocês, financeira, emocional, aleluia, na área espiritual, que Deus venha abençoar grandemente. Você que entrou pelo link, né, que ainda não segue a Christian Space, eu já convido a você a seguir a Christian Space, amém? Que você possa comentar, que você possa compartilhar, curte aí com o coraçãozinho, que você possa compartilhar o programa de hoje, amém, com seus amigos do Facebook, compartilha com seus amigos do WhatsApp, do Instagram, onde você tiver redes sociais, que você possa compartilhar o programa de hoje, porque junto conosco, você vai estar abençoando a vida também de cada um que você compartilha, amém, porque hoje à noite a gente não sabe se tem pessoas, não é que a gente não sabe, tem pessoas que estão precisando de uma palavra, tem pessoas que estão querendo se suicidar, amém, então você possa ser um instrumento na mão do Senhor essa noite, compartilhando o programa de hoje, porque não é só apenas um programa, como eu sempre digo, é a palavra de Deus que vai ser anunciada aos quatro cantos da terra. E você junto conosco que está aí nessa live nos assistindo. E os que vão chegar, né, compartilha com seu amigo, compartilha com seu vizinho, amém? Que você vai estar levando a palavra de Deus. Essa noite é uma noite tremenda, uma noite abençoada, não por nós, que nós não somos nada, mas pelo aquele que reina dentro de nós, aquele que a qual nós vive dentro de nós, porque a gente não vive mais, é Cristo que vive dentro de nós, amém? Então, essa noite é uma noite linda, abençoada, né? Como eu digo, essa noite vai ser uma noite tremenda, porque essa noite vai ter
testemunho, grande testemunho com a nossa pastora Cíntia, né? E o pastor Jandelan, que veio trazer a palavra de Deus essa noite. Fique conosco, faz o cafezinho aí, não durma, fica até o final, porque grandes coisas Deus tem hoje para mim e para você. Que essa noite possamos ser edificados pela palavra de Deus, amém? Que essa noite você possa ser transformado, liberto, que a sua fé possa ser renovada essa noite, amém? Desde já quero agradecer a todos os meus amigos da live, a minha parentela, a minha mãe, o meu marido, os meus netos, meu filho, as minhas irmãs, a minha tia, que todas as quarta-feiras tem nos apoiado também aqui, né? Que Deus abençoe grandemente vocês, meus amigos também, meus sobrinhos, todos que estão aí nessa live, amém? Estamos aqui com a nossa apresentadora missionária Ivana, a nossa pastora Cíntia e o pastor Jandelan, que são um casal, né? Eles são lá da igreja Pentecostal Restaurando Vidas, né? Do nosso pastor Valdemar. Eu quero também desde já mandar um abraço para a igreja lá do pastor Valdemar, né? A igreja lá do Puraquequara, amém? Os capelãos de lá, que são grandes homens de Deus, missionários mesmo, que não encontram obstáculos para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E aos capelãos também de Manaus, também quero mandar um grande abraço a todos, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Quero desde já dizer, pastor, esse casal de pastor lindo e abençoado, amém? Tá mudo aqui. Tô dizendo que tá mudo, pastor. Amém? Eu quero, desde já quero agradecer a esse casal abençoado que, né, aceitou nosso convite. Amém? Ivana, missionária Ivana. Amém. Quero desejar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, né, pelo Face, pelo Instagram e pela rede social, e todos aqueles que estão nos acompanhando aí, a nossa família. Quero dar uma boa noite à família Lima, nossos amigos, né, que estão nos assistindo. Quero agradecer ao Senhor Jesus, primeiramente a Ele toda a honra e toda a glória, né, porque nós estamos aqui nessa quarta-feira, né, mais uma quarta-feira, nos encontramos aqui com cada um de vocês, né, para levar um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho dos louvores, né, para que a gente possa estar juntinhos, cantando, louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, que só a Ele, somente a Ele nós devemos dar toda a honra e toda a glória a Ele. E eu quero deixar uma palavra aqui que diz lá em Salmo 91, que todos nós conhecemos, né? Que diz assim, Salmo 91, 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Que lindo, né, esse versículo, né? Que o Senhor, Ele ordena os anjos para nos guardar, né? Então que essa noite, você que se encontra sozinho, né, se sentindo sozinho, se sentindo solitário, lembre-se que o Senhor dá ordem aos anjos para guardar cada um de nós, cada um de vocês que se encontra aí nesse momento de solidão, nesse momento de angústia. O Senhor tem ouvido, o Senhor tem te ouço, o Senhor tem te olhado, ouvido o seu clamor nessa noite, que você possa ouvir tremendamente a palavra do Senhor. Abra seu coração para que a palavra do Senhor vá de fundo à sua necessidade. Eu quero agradecer também e dar uma boa noite a todos aqueles que se encontram no estado, todos os municípios daqui do estado do Amazonas, até mesmo de fora, Curitiba, São Paulo, Moçambique, que graças a Deus toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, que nós estamos alcançando até Moçambique, né? E isso é uma honra para nós, uma honra tremendamente, porque nós estamos levando a palavra do Senhor, né? Então quero dar uma boa noite, que todos vocês estejam aí ligadinho conosco até as 11h30, né? Ouvindo a palavra do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Sem perca de tempo, né? Nós vamos estar adorando ao Senhor novamente. Amém. Enquanto o pastor Zezinho já coloca o outro louvor, nós vamos estar lendo uns comentários. Amém. Missionária Ivana, tem comentários aí, missionária Ivana? Tem sim. A Cleia Araújo diz: glória a Deus. Seja bem-vinda, Cleia. Boa noite. Maiara Silva diz amém. Amém, Maiara. Seja bem-vinda também. É a irmã da pastora, né? Cleia. Maiara Silva, Delivery do Rei, marcando presença. Seja bem-vinda, Maiara. Um abraço aí ao povo do
Delivery do Rei, né? Marcando a presença aí aos trabalhadores. Glória a Fanny Deus. Lima, nossa prima, diz: tá ruim aqui pra mim, né? Eu acho que já melhorou aí, não foi, pastor? Pastor Zezinho Costa diz: vai ser poder de Deus esse programa. Amém, pastor. Família Lima. Socorro Lima, nossa tia, diz: para mim também tá ruim. Já melhorou, tia. Araújo Anne, seja bem-vinda, Araújo Anne. Ela diz: boa noite. Fábio Viana diz: eita glória. Seja bem-vindo, Fábio. Glória a Deus. Elilete Borges, a pastora Elilete aí, ó, com a gente aí. Glória Eita, a Deus, pastora glória a Deus, Elilete, aleluia, glória a Deus, aleluia. uma honra. Seja bem-vinda, pastora. Ana Cris Santos fala: boa noite, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor, Ana Cris, seja bem-vinda. Fanny diz: amém, glória a Deus. Janete Batista, seja bem-vinda, Janete. Olha, tô com saudade, viu? Ela diz: glória a Deus. Araújo Anne também diz: glória a Deus. Janete Batista, aleluia. Janete é a prima do Eduardo. Olha, glória a Deus, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ela tá lá no Cacau Pereira. Meu Deus, é forte, Jesus. Ana Cris Santos diz: obrigado pela oração, estou bem. Glória bem a melhor. Deus, eita, Amém, glória a aleluia. Deus. Somente aparece aqui pra mim. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Já tá na agulha aí, já, pastor Zezinho? Vamos continuar em espírito de adoração. Adorar o Senhor essa noite, amém? Pode colocar, pastor Zezinho, aí esse louvor tremendo, amém? Vai dando glória, aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o em
teu nome, Senhor. Aleluia, santo é teu nome. Oh, Senhor. Aleluia. Gratidão, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Então Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina Espírito Santo. Espírito sobre a carne. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Rabadagasuri O calabanda. Espírito Rabadagasuri calabandagasia. Aleluia. Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Deus de glória. Glória a Deus, que o Espírito do Senhor reine sobre nós, sobre toda a nossa carne. Amém. Sem perca de tempo, nós vamos passar a nossa oportunidade para pastora Cíntia, né? Que veio trazer hoje um testemunho fortíssimo. Amém? É com você, pastora Cíntia. Cíntia, né? Pastora Cíntia, né? Perdão. A paz do Senhor Jesus, aleluia. Desde já agradeço esta rica oportunidade, Amém. aleluia. Estarmos aqui com a missionária, né, Fabiane, grande mulher de Deus, Amém. aleluia. Que tive o prazer de conhecer ela ali no bairro do Puraquequara, Meu aleluia, no Deus. dia da formatura. E no momento que a mulher pegou o microfone ali, Eita aleluia, agora. eu cutuquei meu esposo, eu falei, amor, ela tem algo diferente, Eita aleluia. agora. Porque a mulher e o homem de Deus é assim, né? Onde a gente chega, aleluia, a gente sente algo É diferente verdade. na vida dele, aleluia. Glória a Deus. E o testemunho que eu tenho para testificar a vida de vocês nesta noite, aleluia, foi que neste ano, minha pastora, Amém. neste ano de 2025, no mês de junho, eu estava passando muito mal, né? Questões de retaliação, essas coisas assim, mas nós sabemos que também existe a enfermidade, né? Enquanto nós verdade. estamos aqui neste mundo. E aleluia, eu passando mal ali em casa, com uma falta de ar, uma agonia, aleluia, no coração, assim. E numa madrugada eu passei mal. Eu tive um desmaio e o meu esposo, ele estava na cozinha fazendo um chá para mim, e ele ouviu o barulho do copo no chão. Eu me levantei, eu não tive força assim para me sustentar em pé, e eu caí. E ele foi até ali, ele, meu enteado, e me levantaram ali naquela madrugada. E pela manhã ele me levou para uma consulta na UBS, no bairro do Zumbi dos Palmares. E quando eu fui para aquela consulta, né, a doutora me atendeu e ela falou assim, a senhora tá bem? Eu falei, eu tô. Aí ela perguntou de novo, ela disse, a senhora tá bem? Eu falei, eu tô. Ela disse, a senhora não tá sentindo nada? Eu falei, não. Ela perguntou pela terceira vez, ela disse, a senhora tá bem, dona Cíntia? Aí eu olhei pra ela e eu falei, eu vou falar que nem aqueles meninos, quando a mãe e o pai perguntam muito, né, eu choro logo. Eu falei, não tô bem. Eu tô sentindo isso, aquilo, saí falando pra ela, né? E ela falou assim, eu vou medir a sua saturação neste momento. E quando ela colocou aquele oxímetro no meu dedo ali, que ela mediu a minha saturação, estava caindo. E ela falou assim, tem como a senhora ir agora nesse momento pro hospital? Eu falei, tem meu esposo. E a doutora naquele momento, ela mesma ligou do celular dela pro meu esposo. E meu esposo foi lá me buscar no hospital, na UBS, e me levou para casa. E neste momento a gente estava com as portas todas fechadas. Ele está desempregado há 5 anos, mas para honra e glória do Senhor, nunca faltou o pão na mesa dos meus filhos. Aleluia. Não sei como, aleluia, mas para honra e glória do Senhor, todo dia tem um pão, tem um café, tem um ovo, tem um almoço, aleluia. Tem tudo porque o Senhor, Ele providencia.
E naquele momento ali a gente chegou em casa e ele falou assim pra minha irmã, ele falou: Cleia, tem como tu levar a tua irmã no hospital, porque nesse momento eu fui chamada para uma entrevista de emprego, então eu preciso ir lá, que eu tô desempregado, né? E ela disse: tem sim. Ela falou pra mim: mana, come alguma coisa que eu vou te levar no hospital. Eu falei: não quero comer não. Aí eu fui lá em casa ver minhas crianças, aí eu voltei com ela, a gente foi pro Hospital Platão Araújo. E quando chegou ali naquele hospital, eu já tava numa cadeira de roda e ela já foi passando comigo direto pra sala de reanimação, pra emergência. E naquele momento ali eu já vendo tudo embaçado, com falta de ar, um aperto no meu coração. E eu agoniada já, aí só pegaram a cadeira assim, me empurraram pra dentro, minha irmã ficou pra fora. Ali era só eu e Deus, aleluia. E naquele momento ali, veio os enfermeiros, tudo pra cima de mim ali, começa a tirar sangue, perguntaram se eu tinha tomado vacina da Covid, essas coisas, né? Começaram a fazer exame, essas coisas assim. E veio uma enfermeira até a mim, e ela falou assim: isso é ansiedade, a senhora tem ansiedade. Eu olhei pra ela e eu falei: eu não tenho ansiedade não, porque ansiedade é demônio, e demônio na minha vida eu não tenho. Aí ela olhou pra mim e continuou tirando meu sangue ali. E eu falei pra ela: por que eu tô aqui nessa sala? Aí ela falou: não, porque a senhora tá muito mal. Só que não me falaram que eu estava dentro de uma sala de reanimação. E eu ali, eu pegava e falei pra ela assim: eu preciso ir no banheiro agora. Ela disse: mas a senhora tá aqui dentro, a senhora não pode sair. Aí eu falei: não, mas eu preciso ir no banheiro agora. Eu queria algum jeito de eu sair dentro daquela sala. Até que ela falou bem assim: mas não tem quem me leve. Eu falei: não, mas eu sei dirigir essa cadeira, que eu saí empurrando sozinha minha cadeira lá de roda. E fui lá pra fora. Aí a minha irmã tava lá na porta. Aí eu olhei pra ela e falei: mana, que sala é essa? Ela disse: não, uma sala só pra te fazer uns exames rapidinho assim. Aí eu falei: não, mana, mas que sala é essa? Tem um monte de gente ali dentro com aparelho, um monte de coisa assim, que sala é essa? Ela disse: não, tu vai ficar bem, tu vai sair daí. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei: Cleia, se acontecer alguma coisa comigo, tu cuida dos meus filhos. A única coisa que eu te peço é que cuida dos meus filhos como se eles fossem os teus filhos. Porque nós que somos mãe, nós sabemos que ninguém vai cuidar bem dos nossos filhos se não for a gente. Eu sei que tem pai, tem parente, tem tudo, mas mãe é mãe. Depois do nosso Senhor Jesus, um amor comparado ao dele é o amor de mãe. E eu entrei de novo para aquela sala e eu abri meu olho assim um pouquinho, eu consegui ver escrito sala de reanimação. Aí eu entrei lá pra dentro, aí me colocaram já no leito, colocaram bata, fraldão, essas coisas, e começaram a colocar aparelho em mim por todo o corpo. Aí eu peguei, eu fiquei assim imaginando, digo: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E quando eu estava ali, tinha uma moça do meu lado, por nome de Mirelle. E a Mirelle, eu olhei pra ela assim, ela tava cheia de aparelho. Aí eu tava com fome, que eu não tinha comido nada. E eu falava assim: eu queria comer alguma coisa. Falaram: não, a senhora não pode comer nada. Aí eu fiquei lá, eu falei: meu Deus, isso é processo, porque eu não posso nem comer, nem tomar água, nada. Eu tô entendendo que o senhor quer trabalhar no vaso. E eu fiquei lá e eu falava assim: avisa meu esposo, por favor, avisa meu esposo. Aí a enfermeira conseguiu avisar ele. Aí não pode entrar, né, ninguém na sala de reanimação. Aí lá o meu esposo, eu tenho uma malinha rosa assim, né? Lá vem o meu esposo entrando de porta dentro na reanimação com mala e tudo. Aí o médico olhou e falou: quem é esse doido aí? Eu falei: é meu esposo. Aí colocaram ele pra fora. E nessa mesma noite eu fiquei lá, né, na sala de reanimação. Aí falaram pra mim que eu ia subir pra UTI. Aí eu fiquei assim pensando, eu digo: meu Deus, o que eu fiz de tão grave pra me parar aqui? Alguma coisa eu fiz. E eu fiquei lá, o Senhor fala comigo, o Senhor não falava. Aí meu esposo foi embora, minha irmã foi embora, eu fiquei lá, eu e Deus. Aí nessa mesma noite eu subi pra sala de UTI, no Platão Araújo. E eu subi lá e era 6 leitos com o meu. E eu ficava no meio dos 2 aqui e tinha os 3 na frente de mim. E eu subia e colocaram o balão de oxigênio em mim, colocaram um monte de aparelho. E eu peguei, eu falei assim pro Senhor, eu falei: Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Fala comigo, me dá uma resposta, Senhor, por que eu parei aqui dentro? E o Senhor não falava. E foi se passando os dias. Teve um certo dia que foi o doutor lá pela parte da manhã, que ele passava toda manhã na UTI. E quando ele passou pela manhã lá comigo, ele pegou, olhou pra mim e falou: dona Cíntia? Eu falei: sim, sou eu. Ele falou: não, eu vim só lhe avisar que amanhã a senhora vai ser transferida por Francisca Mendes e eu vou ser bem claro com a senhora. A senhora vai com um acompanhante dentro da ambulância, porque a senhora vai, mas eu não sei se a senhora vai voltar viva ou morta de lá. Ele foi bem claro. Aí eu olhei pra ele e eu falei: quando eu vou?
Ele falou, a senhora vai amanhã, pela parte da manhã vai o acompanhante com a senhora, que a senhora vai fazer um exame de cateterismo. Aí eu olhei pra ele e eu falei, eu não vou. Apontei meu dedo, eu falei, eu não vou. Ele disse, não, a senhora vai porque aqui na sua prancheta fala que a senhora vai. Aí eu olhei pra ele de novo e falei, eu não vou. Em nome de Jesus, eu não vou fazer esse exame, eu vou lhe mostrar. Aí ele foi embora. Aí meu esposo foi me visitar na fase de meio-dia. E quando meu esposo foi me visitar, eu olhei pra ele, eu falei, amor, o doutor veio aqui, ele falou que amanhã eu vou fazer um exame de cateterismo no Francisca Mendes e tem que ir um acompanhante comigo, porque eu não sei se eu vou morrer, se eu vou viver. E eu olhei pra ele, eu falei, cuida dos meus filhos. Eu só te peço, cuida dos meus filhos, pelo amor de Deus. Eu desejo que tu seja feliz. Fui falando essas coisas pra ele, né? Ele olhou pra mim e ele falou, para de falar besteira, rapaz. E eu não gostava, missionária, o negócio da pessoa tá orando na minha cabeça, metendo a mão na minha... Nunca gostei disso. Porque o que a pessoa tem lá no corpo dela vai passar pra mim. Agora, quando eu vejo a pessoa, se eu reconheço que é um homem e uma mulher de Deus, eu sou a primeira. Não, venha cá. Toque aqui na minha mão, me dê um abraço, que algo, aleluia, tá se conectando com a gente. E eu olhei pro meu esposo assim, eu falei, meu filho, mete a mão na minha cabeça. Aí ele olhou pra mim. Eu falei, mete a mão na minha cabeça, varão, porque eu sei que dentro da minha casa tem um profeta. É muito fácil a gente profetizar, aleluia, na vida dos outros. É muito fácil a gente profetizar no vale dos outros, aleluia. Mas e quando é o nosso vale? Quem é que vai profetizar, aleluia, no meu e no teu vale? E ele começou a orar ali naquele momento por mim, aleluia. E eu falei pro Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Aí passou. Quando foi no outro dia, o doutor veio novamente, né? Que ele foi pegar meus outros companheiros para ir fazer o exame. Aí eu olhei para ele assim e eu falei, doutor, e eu aqui, a Cíntia Pereira, não vou fazer o exame? Ele falou, tá marcado o seu exame para hoje? Aí eu falei, tá marcado para hoje, que o senhor falou que tinha que vir um acompanhante para cá, que eu ia pro Francisca Mendes. Aí ele falou, não, mas não tem nada aqui na sua prancheta. Eu olhei pra ele, eu falei, glória a Deus, eu não falei pro Senhor que eu não ia, aleluia. Porque aquele, aleluia, que prometeu algo na minha vida, ainda vai ter que ver se cumprir, aleluia. Ô, glória a Jesus. E o meu esposo chegou lá pra me visitar. E no momento que meu esposo chegou lá, aleluia, pra me visitar, eu falei pra ele, meu filho, não tem mais nenhum exame pra fazer, não tem nada. E a gente comemorou naquele momento. E a moça que estava do meu lado, por nome de Mirelle, ela já estava chorando com a acompanhante dela. Aí a acompanhante dela chamou meu esposo, puxou-se pela camisa dele e falou, ei, pastorzinho, o senhor pode orar aqui na minha mãe? Aí ele falou, eu posso. Aí ele foi lá. Aí a Mirelle falou assim, mas o senhor não vai cobrar não, né? Porque os pastores que sobram aqui, na UTI, eles cobram. E era verdade, tinha pastor que subia lá e cobrava. E ela falava assim, mas eles cobram 150, 200 reais. Ele falou, não, eu não cobro, porque de graça eu recebi, de graça eu vou dar, aleluia. E naquele momento ele falou assim, fecha só teu olho e pega na minha mão, que ela já estava muito debilitada, sabe, a Mirelle. E ele começou a orar com ela lá, ela começou a chorar. Aí terminou a oração, ele falou assim, você quer se reconciliar? E ela disse, eu quero, porque eu sou diaconisa da casa do Senhor, mas eu estou afastada. Ele falou, então esse é o momento de você voltar para a casa do Senhor. Ela fez um concerto. Isso foi numa sexta-feira, eu lembro, isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, ia ter uma rede de homens lá no nosso ministério, no bairro do Puraquequara, na igreja pentecostal Restaurando Vidas. E essa rede de homens, o Senhor deu pro meu esposo o tema Dentro do Monte, que a gente gosta muito do monte. Quer achar a gente, vai lá no Monte do Areal, que a gente tá lá. Aleluia. E a gente estava lá no monte e o Senhor deu para ele esse tema. Homens levantados em tempos difíceis. Jó. Aleluia. E o meu esposo tinha feito ali uma reunião com um dos meninos, né? E falou assim, bora vigiar. Porque antes dessa rede de homens vai acontecer muitas coisas. Só que a gente não imaginava que seria conosco. A gente pensou que seria com outras pessoas. E isso foi no sábado, a rede de homens. Quando foi no sábado, meu esposo estava na rede de homens e eu dentro da UTI sozinha, no tratamento do Senhor. E o meu esposo lá na rede de homens, ele pegou, teve a oportunidade e ele cantou um louvor assim. É um corinho de fogo que canta assim. Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra o nome dele, o nome dela. Olha como ele desfaz, olha como ele desfaz. Na cachoeira, ele desfaz. Na mata virgem, ele desfaz. E nesse momento ele estava louvando, aleluia, lá na igreja, na rede de homens.
E eu tava na UTI. Fazia exame, não sabia o que era. Aleluia. E naquele momento que ele terminou a oportunidade dele, o celular dele tocou. Ele entregou o microfone, o celular dele tocou naquele momento. E foi o doutor que falou assim: senhor Janderlan, você tem que arranjar alguém para vir para cá, pro Platão Araújo agora, porque a dona Cíntia vai sair da UTI agora. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, Espírito Santo de Deus. E naquele sábado à noite, 10 horas da noite, eu saí da UTI. E eu desci lá para baixo, pro leito, pra Orquídea. E lá teve uma enfermeira que ela tinha que fazer higiene, essas coisas, né? Que eu tava debilitada no leito. E ela falou assim, ela falou bem assim: você é evangélica? E eu falei: eu sou evangélica. Aí ela falou assim: eu posso deixar uma palavra para você? Eu falei: pode deixar uma palavra. E eu pedia pro senhor falar comigo, mas o senhor não falava, ele tava em silêncio. E ela me deu uma palavra lá no livro de Salmos e falava sobre perdão. E eu olhei pra ela assim, eu já sabia que era perdão que faltava eu liberar, mas sabe aquela pessoa que é teimosa? Aí eu lá na minha, deitada, né? Aí ela falou assim: o Senhor manda falar pra ti que tu tem que liberar perdão, porque quando tu liberar perdão, tu vai sair daqui. Aí ela me cantou um louvor pra mim que fala assim: o Senhor me leva ao deserto pra falar de amor. E no momento que ela cantava esse louvor pra mim, a voz dela era tão suave, tão bonita a voz daquela jovem, daquela enfermeira. E eu via uma mão muito grande mesmo, segurando no meu dedo assim. E eu rodava. E chovia. Foi a única visão que eu tive nesses 9 dias dentro da UTI. E eu peguei, eu falei pro Senhor, Senhor, eu sei que é falta de perdão, Pai. Mas quando eu sair daqui, eu vou perdoar todo mundo. Eu vou pedir perdão de todo mundo que eu fiz alguma coisa, Senhor. Eu prometi pro Senhor, né? Quando eu sair daqui, eu vou fazer a tua obra, Pai. Eu vou pregar, eu vou cantar. Onde eu for, eu vou contar esse testemunho, aleluia. E eu saí, pra honra e glória do Senhor, eu saí de lá, mas eu saí com um diagnóstico de insuficiência cardíaca. E eu tenho apenas 27 anos. E eu saí com esse diagnóstico de insuficiência cardíaca. Aí tô indo pro médico, fazendo tratamento, essas coisas. Aí hoje eu me acordei e eu olhei pro meu esposo disse: bora pro monte. Eu falei: bora. Peguei a pasta de documento hoje. Eu falei: bora pro monte. Ele falou: a gente vai pra algum canto? Eu falei: não, a gente vai pro monte. Mas acabou a palhaçada agora. Que o inimigo, aleluia, ele vem pra tentar bagunçar. Ele vem pra tentar brincar, aleluia, com a nossa cara. Mas quando a gente se posiciona, aleluia, perante o Senhor, ele trabalha, aleluia. E depois disso que aconteceu, aleluia, desse episódio, não sei se vocês viram, mas eu creio que viram, que teve um episódio agora no mês de agosto. Dia 2 de agosto teve um feminicídio lá em Tonantins. Ah, sim. Teve um feminicídio em Tonantins, onde o esposo matou a esposa e no mesmo dia invadiram a delegacia. Sim. E esse episódio foi com a minha irmã mais velha. Foi algo que quando eu saí de dentro da UTI, eu falei: Senhor, eu vou pregar, vou fazer a tua obra, aleluia. Eu vou levar a tua palavra onde tu mandar. E para honra e glória do Senhor, eu ministrava um dia, meu esposo ministrava no outro, eu ministrava num dia, meu esposo ministrava no outro, aleluia. O Senhor, ele soprou o nosso nome, aleluia, em Manaus. Aleluia, Espírito Santo. E enquanto, aleluia, eu adorava, o inimigo, aleluia, covardemente, ele acertou um dos meus, aleluia, porque o inimigo, ele é assim. Enquanto, aleluia, a gente está aqui guerreando, a gente está aqui, aleluia, levando a palavra do Senhor, o inimigo, ele está tentando algo, aleluia, para trabalhar com um dos nossos, aleluia, Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. E quando chegou essa notícia para mim, aleluia, eu fiquei sem chão. No momento eu passei mal, aleluia. E eu olhei pro meu esposo, eu falei: meu esposo, aqui acabou tudo. Aqui, aleluia, eu falo pra ti que eu não quero mais pregar, eu não quero cantar, eu não quero nada, eu só quero estar sentada, aleluia. Por que o Senhor permitiu isso logo comigo, aleluia? E eu colocando o Senhor na parede: Senhor, por que o Senhor permitiu logo comigo? Tantas pessoas, aleluia, nesse mundo, aleluia, o Senhor arranca um pedaço meu. E eu calado, o Senhor calado pra mim, aleluia, eu só chorava, todo dia eu chorava. E eu ia pro culto e me dava oportunidade, quer dar oportunidade à pastora Cíntia, eu, não quero. Quer dar oportunidade à pastora Cíntia, eu falei: não quero. E eu na minha. E o meu esposo foi ministrar e um bispo foi usado para mim, apóstolo foi usado para mim, o apóstolo Isaías. O apóstolo que ungiu nós como pastores, eu tava lá no meu canto, ele falou: ei, contigo é mais pesado, aleluia. Eu olhei para ele e já comecei a chorar, ele falou: o Senhor manda eu te falar. Que, aleluia, da mesma forma que o coração, ele cresce,
o Senhor tem o poder, aleluia, de diminuir o teu coração. Mas, aleluia, se tu se levantar e se posicionar para fazer a obra dele, ele vai fazer a obra na tua vida, aleluia. E eu tomei aquela palavra, mas continuei na minha batida, aleluia. E ontem teve um culto lá na casa do meu pai. O meu pai, ele me ensinou desde criança a ir para a igreja. Ele era líder de célula, ir para a igreja, orar às 4 horas da manhã, de madrugada. O meu pai, ele é pai solteiro. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã tinha 11 anos. Então meu pai é pedreiro e ele sozinho criou eu e minha irmã. Ele ia encher laje e levava nós duas. Nós ficava sentada lá e ele enchendo laje, trabalhando e nós lá. E sempre ensinou a gente pelo certo, a seguir o evangelho, essas coisas. E sempre a gente orou por ele. E o meu pai, ele já estava afastado uns 13 anos. Mas a gente sempre orou por ele, ia para o monte, orava por ele, pagava o preço por ele. E quando foi ontem, para a honra e glória do Senhor, ele se reconciliou. Para a honra e glória do Senhor, ele, aleluia, ele aceitou Jesus novamente. Oh, glória a Jesus, aleluia. E foi resultado de oração. E quando foi hoje, eu tomei decisão. Falei, não vou mais ficar parada. Porque se eu ficar parada, é o que o inimigo quer para trabalhar. Entendeu? Porque é assim mesmo, ele vê onde tem uma brechinha ali, ele entra para trabalhar, para bater a gente. Porque ele sabe, aleluia, que nós somos uma bomba atômica, aleluia, na mão do Senhor, aleluia. Porque, aleluia, através do nosso testemunho, através da nossa oração, nós vamos levantar aquelas pessoas que estão abatidas, aleluia, que estão caídas, aleluia. Independente da tua luta que tu estás passando, aleluia, nesta noite. Eu falo pra ti, aleluia, a palavra que o Senhor me deu lá na UTI. Depois de 9 dias, ele caladinho pra mim, só me ensinando que ele estava trabalhando, aleluia, em mim, nesse vaso, aleluia. A única palavra que ele me deu foi Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível, aleluia. E fica com esse testemunho nesta noite, aleluia, pra tua vida e pra minha. Para Deus não é nada impossível. O homem, aleluia, ele deu um diagnóstico. Mas eu creio que eu vou voltar aqui, aleluia, neste mesmo programa. E vou contar para vocês, aleluia, o que o Senhor fez, que eu fui curada, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Amém, pastora. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, eu fiquei forte, né? Realmente, né? Eu vi mesmo eu acho que todo o pai, eu acho que toda a nação, né? Eu creio que toda, né? Que as redes sociais vai longe, né? Eu vi mesmo o caso do marido que matou a esposa e a população de lá de Tocantins invadiu a delegacia, né? E além de pegar ele, ainda botaram fogo nele, né? Infelizmente, ele plantou e colheu, né? Infelizmente, às vezes, infelizmente a colheita, como diz a palavra do Senhor, não tem como a gente plantar uva e querer colher maçã, né? Porque a gente planta, a gente vai colher, né? Então, nosso sentimento, pastora Cíntia, né? Quando ela falou que ela não sabia, quando ela falou que era irmã da moça, né? O coração dói, né? Em saber que a perda é muito dolorida, ainda mais quando é algo né, irmão. Então, meus sentimentos, sabe, pastora Cíntia? Tem nossos sentimentos que Deus venha lhe dar conforto, né? Venha ser o bálsamo todos os dias na sua vida, na sua parentela. Amém? Então, muito tem acontecido isso, tem feminicídio, né? Então, nós temos que orar mesmo pela nossa família, pela nossa casa, não desistir, continuar orando. E às vezes a gente pergunta, e nós questionamos mesmo, por que, Senhor? Por que acontece comigo? Eu entro no hospital, que eu faço o trabalho dentro do hospital, né? Eu gosto de ouvir. Às vezes a gente tem que estar atentamente, às vezes a gente não tem nem muito o que pregar, falar. Às vezes tem momento que quando a gente entra no hospital, quem está no leito quer falar, né? Só quer falar, quer desabafar, e aí eu fico ouvindo, eu gosto de ouvir. Quantas pessoas não estão no leito do hospital, né? E aí às vezes pergunta, por que eu estou aqui? Né? Porque muitos pastores, muitos missionários, muitos estão nos hospitais e perguntam e questionando, né? Por que eu estou aqui, né? O que eu fiz? Mas às vezes a gente não vai ter o sim de Deus, né? Às vezes não vai ter o não de Deus, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? E
A pastora Cícia até me deixou sem palavras. Sem palavras mesmo, né? Vamos para a palavra de Deus, né? Senão eu vou acabar aqui chorando, né? É uma tristeza mesmo, grandemente, né? É uma coisa que a gente tenta já ter orado para o Senhor nos guardar os nossos, livrar os nossos de todo mal, né? Então, sem pegar de tempo, ora para a palavra de Deus. O nosso pastor Janderlan, né? Vai trazer a palavra de Deus, é o pão da vida, o nosso alimento diário. Amém? Pastor Janderlan, a palavra é com o Senhor, amém? Eita, glória a Deus, né, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo. Que testemunho maravilhoso, né, irmão? Que nós sabemos que nós vamos passar por cada situação, mas a palavra de Deus nos confirma que o próprio Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, amém, mas tem de bom ânimo, né? Glória a Deus. Eu lembro certa feita que quando Jesus estava ali grudado no madeiro, e ele olha para o céu simplesmente e ele diz, né: Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes é necessário a gente passar por essas situações e perceber que vai ter pessoas que vai nos desamparar, vai ter alguém que vai nos deixar, vai ter pessoas que vai virar as costas para nós, mas lembramos que o próprio Jesus, ele jamais vai virar as costas para cada um de nós que somos filhos dele, porque a palavra de Deus, ela é muito verdadeira. Deus me deu uma palavra muito forte nessa época que eu estava no monte orando, né? Nós estávamos em um propósito dentro do areal, e neste período começamos ali uma reunião no ministério, nós congregamos no pastor Valdemar, a sua caravana, a sua família, e o tema da campanha ali do propósito da Rede Homem era Homens Levantados em Tempos Difíceis, que está baseado lá no livro de Jó, do capítulo 1, do versículo 20, quando Jó ali, ele se prostra e ele se levanta e ele adora o Senhor. Porque é difícil às vezes, você que está me ouvindo agora, é difícil você se levantar para adorar a Deus num tempo difícil da sua vida. Talvez você está passando por luta, talvez você está passando neste momento por perca de alguém que você amava, de alguém que você gostava. Mas eu quero te dizer nesta noite, né, já quase entrando para as 11 horas da noite, que Jesus vai ao teu encontro hoje enxugar tuas lágrimas. E eu lembro certa feita que quando eu estava ali, minha esposa deitada em cima da cama, e eu lembro que uma vez o Espírito Santo ali falou grandemente comigo no livro de Ezequiel, do capítulo 37. Eu estava olhando para aquela situação e pedindo força de alguns irmãos, ligando para pastores para orar, para profetizar. E o Espírito Santo de Deus, ele bradou no horário de meio-dia, e a minha esposa em cima da cama, só eu e minha esposa. Quando eu olho para ela, o Espírito Santo disse assim na sua palavra, olhou para mim e disse: homem. E quando eu ouvi aquela voz dentro da minha casa, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse: quem é esse homem que está falando? Era o próprio Espírito Santo dizendo assim para mim: homem, por que tu não profetiza no meio deste vale? Tu não é profeta, Calabandaragachúbia, tu não és profeta para profetizar nas igrejas em qual tu prega, tu ministra. Por que tu não profetiza agora no vale que tu estás passando? E eu lembro desta palavra. Por quê? Porque eu lembro que quando Deus chama Ezequiel, Ezequiel já está passando o vale, irmão. E o vale que Ezequiel ele passa é o vale da perca. Por quê? Porque Deus levanta Ezequiel no momento da sua dor, da perca. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Ezequiel profetiza pela manhã, mas pela tarde a Bíblia diz que Deus tira o prazer dos olhos de Ezequiel. Quem era o prazer aos olhos de Ezequiel? Era a sua própria esposa. Então, no momento que Ezequiel é levado ao vale de ossos secos, entendemos algo aqui muito importante. Porque primeiro Ezequiel está passando o vale da perca.
E agora Deus está colocando Ezequiel para profetizar vida para quem estava morto. Agora é uma palavra que às vezes a gente se encontra e procuramos entender algo interessante. É Deus dizendo para Ezequiel: alguém morreu, aleluia, para outros viver. Diga glória a Deus. Então é necessário alguém morrer para outros viveres, né? Então é muito interessante a palavra de Deus hoje, nesta noite, para nossas vidas. Quando eu fui convidado pela nossa irmã, aleluia, quando lançou o convite ali, louvado seja o nome do Senhor, e o Espírito Santo, ele bradou profundamente no meu coração, por intermédio desta palavra, que se encontra lá no livro de João, do capítulo 9, Deus vai bradar nesta noite aqui neste lugar. João do capítulo 9, ao versículo de número 1. João capítulo 9, você que tem Bíblia, você que está ouvindo, você que está nos acompanhando ao vivo nesta rádio, você que tiver a sua palavra, a sua Bíblia aí, aleluia, coloca ela aberta ao lado de você, me acompanha nessa ministração que Deus vai chacoalhar a tua vida. Talvez você olha para o seu filho, olha para alguém da sua casa e as pessoas, a sociedade da rua da tua casa olha com um olhar de desprezo, condena, dizendo que não tem jeito, que vai morrer na droga, vai morrer na bebida, vai morrer na prostituição. Mas esta noite Jesus tem uma palavra profética para levantar, aleluia, os teus inimigos serão envergonhados. A Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos eles baterão retirada. João do capítulo 9, que está escrito assim: a cura de um cego de nascença. Quem era cego? Era nós. Nós era cego, né, irmão? Mas graças a Deus, Jesus agora tirou as escamas dos nossos olhos, a gente enxerga a realidade da vida. João do capítulo 9, do versículo 1, está escrito assim: e quando Jesus passou e viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos ali perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Até o homem, aleluia, o cego, este homem ou seus pais? Entendemos agora aqui que os seus pais. E Jesus respondeu: nem este homem pecou, e nem os seus pais, mas para que nele se manifeste a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Eu entendo algo sobrenatural aqui, que a gente vamos entender que aqui nesse versículo, nesse contexto bíblico sagrado, você que está me ouvindo agora, preste bastante atenção no que o Espírito Santo de Deus tem para lhe dizer nesta noite. Você, mamãe, você, papai, você está assistindo um homem que muitas vezes a sociedade olhava e dizia: esse aí, só a morte. Mas é verdade, irmão, nem a morte quis este homem que está diante de você falando agora, porque a Bíblia diz agora, nesse contexto que eu acabei de ler, a história deste homem me chama bastante atenção, porque os próprios discípulos que andavam ao lado de Jesus, eles vão olhar com um olhar de julgamento, eles vão julgar este homem. Por quê? Porque este homem simplesmente nasceu com essa deficiência visual. Então a Bíblia diz que os discípulos olham para o Senhor e perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais que pecaram? Jesus ali vai quebrar um protocolo do julgamento, porque Jesus ele veio para salvar o mundo, ele não veio para julgar. Jesus ele veio, aleluia, para libertar aquele homem que estava cego de nascença. Jesus simplesmente olha para aquele cego e diz ali para os discípulos: nem ele mesmo pecou e nem os seus pais pecaram, mas convém que faça a obra de Deus, né? Que manifeste a obra de Deus na vida daquele homem. Eu quero te dizer, mamãe e papai, que você que está cansada, talvez você já está cansado de orar, você está cansado de buscar, você, aleluia, está desacreditado
quebrantada. Eu quero te dizer, com esta palavra poderosa, Jesus vai libertar os teus, Jesus vai transformar a tua casa. Jesus, aleluia, como diz o salmista Davi, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vai vir pela manhã. Então entendemos que o próprio Senhor estava quebrando o jugo ali naquele momento. Talvez você olhe para o seu filho e vê só, aleluia, as pessoas julgar, porque ele é assim, porque ele vai morrer, porque ele vai viver dessa forma, desta maneira. Eu quero te dizer nesta noite, esta palavra que estão lançando sobre a tua casa, Jesus está quebrando por terra. Jesus Então nós entendemos, igreja, que sempre vai aparecer pessoas para nos colocar mais para baixo. De vez de colocar nós para cima, vai dizer, não adianta orar, não adianta buscar, não adianta pregar. Sempre vai aparecer os Tobias e o Sabalate no nosso ministério, que vai dizer muitas vezes, eu creio que até falaram muitas vezes para a missionária, né? Não adianta mais tu ir às quarta-feiras para aquela rádio, porque, aleluia, da onde que vai vir o recurso? Nós entendemos que Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, irmão. A Bíblia diz que quando a gente faz algo para Deus, Deus faz por nós, irmão. Eu lembro do profeta Josué, gosto muito do livro de Josué, porque Josué é levantado num tempo difícil também do seu... aleluia, do seu amigo, amado irmão, né? O nosso irmão Moisés, quando o Senhor entrega o cajado nas mãos de Josué, o que a palavra de Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso, que o Senhor, ele é contigo. Então eu quero dizer nesta palavra que eu acabei de ler agora, que quando eu estava, aleluia, dentro da minha casa, eu me ajoelhei, louvado seja o nome do Senhor, depois do convite missionário, eu comecei a orar ao Senhor. Eu sem entender o que Deus queria falar quando eu estava tendo aquela poucas conversa contigo, mulher de Deus. E o Espírito Santo bradou, eu até falei para minha esposa, falei, Deus acabou de falar comigo, minha filha, aqui. Eu me ajoelhei no pé da cama e o Espírito Santo bradou. E esta palavra em que eu acabei de ler, no livro de João, do capítulo 9, é baseado simplesmente para dentro da tua casa, mulher de Deus. Aleluia, talvez os vizinhos da tua casa olham para tua casa e vê dizer, esse daí ela ora, mas o filho está na droga. Essa daí está na igreja, mas o filho está na boca de fumo. Esse daí está lá na beira de um bar. Aleluia, ela continua orando, mas o marido está na beira de um bar, o filho está na droga. Eu quero te dizer nesta noite, você que está me ouvindo ao vivo agora, não dê ouvido para o diabo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. A vizinhança olhava para aquele cego e dizia, ele é cego, ele não vai enxergar, ele nasceu desta forma, ele nasceu com essa deficiência. Mas eu vou te apresentar um Jesus agora, que ele se apresentou diante daquele cego. Ele disse uma palavra para aquele homem, vai e lava no tanque de Siloé. A Bíblia diz que aquele homem foi naquele tanque cego, mas ele voltou enxergando. Eu quero te dizer nesta noite que o teu esposo, o teu filho, alguém da tua casa, a tua filha, ela pode ir a última quarta-feira desta noite para a boca de fumo, para as baladas, mas ela vai voltar glorificando, exaltando o nome dele, porque Jesus vai entrar com a libertação. Eu sinto a presença dele, porque diz a palavra no livro de Atos, capítulo 16, ao versículo 25, que Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam, e as cadeias foram quebradas por intermédio da adoração e do louvor e da oração. Então eu quero te dizer, não para de orar, não para de adorar.
pastor, eu não tenho força de orar, canta. Pastor, eu não tenho força, aleluia, de orar. Adora, grita, mas não para nesta noite. Porque eu quero te dizer nesta noite, esse mesmo cego que andou pela rua da casa, entenda que a vizinhança era nuvem de testemunha. Porque os mesmos que disseram, esse aí vai morrer cego, eram os mesmos que estavam dizendo, quem é esse aí? Não era porventura aquele cego? Não era aquele que estava bêbado? Quem era nós antes de Jesus? Quem era eu, Janderlan, antes de Jesus? Né? O homem conhecido como Caveirinha do bairro do Novo Aleixo, né? Na 13 de maio, traficando droga, irmão. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho aí, a pastora Misilene ali do Ministério Pentecostal Pão da Vida, um abraço poderoso aí, pastor Pedro Salles, meu grande amigo aí, um abraço que eu carrego essa família maravilhosa no coração, né? Quem era eu, irmão? Cego, pobre, mendigo, usuário de droga, vivia escravizado nas drogas, na cola, na maconha, na pasta básica. Todo mundo dizia que para mim, para minha mãe, dizia, esse aí, só a morte para ele. Esse aí não tem jeito. Para esse aí não tem solução. Eu lembro certa feita, eu nunca gostava de crente. Eu não era amarrado em crente, porque crente para mim era na baia da peia. Eu gostava de jogar crente no garapé. E eu lembro que certa feita, nós estávamos numa célula dentro do Novo Aleixo, na Boca de Fumo. E eu lembro que uma vez um jovem veio comprar ali a droga, a maconha. E eu lembro que certa feita estava na célula. E eu disse para um rapaz conhecido como Marcelo, que hoje também é diácono da igreja. E eu disse para ele, rapaz, se tu falar de Jesus aqui, depois desse aqui tu vai pegar-lhe uma peia. Mas eu não sabia quem ia pegar a peia, era eu de Jeová, depois do culto. E eu lembro que ali, naquele momento, que as pessoas olhavam para mim e diziam, esse daí só morte para ele. Não tem solução. A minha mãe sofria muito, minha mãe chorava muito, porque eu era horrível nas drogas, no tráfico de droga. E eu fui criado completamente como um moleque de rua, né? Gostava de bastante cheirar cola ali na Itaúba. Eu lembro que a minha mãe ia na casa dos traficantes me buscar, e às vezes os traficantes queriam até bater a minha mãe, porque eu era dependente químico da cola, da maconha. Usei tudo que não presta, cigarro, porque um pecado puxa o outro. E ali eu lembro que num período de segunda-feira, isso aqui é muito forte, é baseado nesse versículo que eu estou lendo, porque a sociedade, os moradores da rua da minha casa diziam, esse aí só cemitério para ele, ou cadeia, né? Ou prisão para a vida dele. Mas graças a Deus, Deus não permitiu eu entrar na porta do cemitério, mas na porta de delegacia eu já tinha carteirinha já. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro certa feita que ali numa célula eu saí para vender a droga naquele momento, né? Bom, e aquela pessoa que chegou para comprar a droga, vendi para ele e acabei fumando também a droga com aquela pessoa. Rapaz, eu só lembro de uma coisa, que aonde eu estava, no ambiente que eu estava, era uma célula, né? Mas eu não gostava de crente, mas participei, né, da célula, né? O meu líder que me ganhou para Cristo era o nosso amado irmão João Paulo. Até hoje eu oro para esse homem, está afastado dos caminhos de Deus, e eu creio que ele vai voltar para a presença de Deus. É um grande ganhador de almas. E eu lembro que ali nós estava ali fumando, chamei ali o meu irmão, que também está ao vivo aqui assistindo nós, Fábio Viana. Um abraço para ele nesta noite, que está me assistindo, que é ex-traficante também, que passou 9 anos na casa de detenção, preso, mas Deus libertou. Hoje é um grande levita da casa de Deus, né, irmão? E nós temos uma aliança muito grande desde o tempo do tráfico de drogas. A gente somos uma bênção, eu e ele. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento, eu lembro como se fosse agora, na segunda-feira, quase esse horário de 11h20, 11h30 da noite, quando a polícia entrou, invadiu aquele ambiente e nos prendeu. Eu lembro que o policial perguntou, cadê a droga, cadê a maconha? E eu ali morto, de chapado, né, que é a linguagem da pessoa no mundo.
Eu disse, tá tudo na mente. Rapaz, eu peguei-lhe um tapa em cima da cara. E o nome do policial que me prendeu era conhecido como tapa na cara, irmão. Eu nunca tinha apanhado tanto na cara como apanhei, né? Mas naquele momento ali, quem não gostava de crente, eu não gostava de crente, crente para mim não prestava crente. Eu dizia que crente era tudo doido. Mas eu lembro que as velhinhas do Cocó, quando evangelizava nós na boca de fumo, nós fugia dessas mulheres. Nós tinha medo dessas mulheres, porque era a própria boca de Deus falando. E eu, como no tráfico de droga, eu era muito gaiato e eu era marrento. Mas eu era como Saulo, irmão, perseguia os cristãos. E naquele momento ali jogaram nós dentro do camburão, eu e mais 3 pessoas, né? E fomos diretamente, era para nós ir aqui para a Cidade Nova, para o 6º DP. E naquele momento levaram nós ali para aquele monte do Arco-Íris, no Novo Aleixo. E eu vi uma roda muito grande naquele lugar, era uma média de meia-noite, nós fomos pegos 10 horas da noite. E quando eu olhei assim para dentro da viatura que eu estava no camburão, a lombra da maconha passou e a gente brigava na porrada dentro do camburão, porque era o desespero, porque os policiais falavam que ia matar nós. E naquele momento ali dentro do camburão da viatura, eu olhei para cima assim, limpei um pouco assim dentro do camburão e olhei para o céu e disse, Deus, se tu tem um plano na minha vida, me faça como esses crentes doidos que estão tudo rodando aí. E naquele momento se apresentou uma mulher diante, conhecida como Titanic, que era uma mulher muito grande, vendia droga também. E ali os policiais perguntaram onde era conhecido como Geladinho, de um bairro do Novo Aleixo, que era onde era o matador, que tinha caixa d'água vermelha por trás do campo de golfe ali. E naquele momento ela disse, fica pra lá, aquele lado ali era só mata naquela época. E ali foi o destino que a gente foi para aquele momento ali, fomos direto pro varador, irmão. E naquele varador ali, eu simplesmente, sem entender o que estava acontecendo, o meu irmão, que é o Fábio Viana, que está ao vivo assistindo nós aí, louvado seja o nome do Senhor, foi o primeiro a puxar ele para fora e eu só ouvi o barulho do tiro. Pá! E ali ficou um silêncio e ali o desespero tomou conta dentro daquele burão e os policiais olhavam e disseram qual vai ser o segundo presunto que a gente vai matar. E ali naquele momento eu fiz um voto com Jesus. Hoje eu estou com 38 anos de idade, eu tinha uma média de 22 anos de idade. Eu fiz um voto com Deus e disse, Deus dos crentes, se tu existe mesmo, me mostra que se tu existe, eu vou te servir pelo resto da minha vida. E louvado seja o nome do Senhor. Quando o policial me tirou de dentro do camburão, viu meu irmão jogado, louvado seja o nome do Senhor. Ali naquele momento eu entrei em desespero tão grande, porque eu pensava que ele estava morto, né, naquele exato momento, mas eu vi ele ali, desovado ao lado esquerdo, e o policial colocou ali a arma na minha nuca, e quando ele disse assim, o policial, e esse aqui, nós vamos matar esse presunto, esse aqui vai ser o segundo, vai entregar onde está a droga? Eu disse, não tem droga, rapaz, não tem mais droga, e ele disse, não, tu vai morrer. E eu lembro quando ele começou a apertar o gatilho, e batendo nos catolé, e ali eu escutei só um barulho, pá, quando bateu, pá, eu caí no chão. E eu abri meu olho assim devagarzinho. Quando eu abri o meu olho, meu irmão do lado de mim também abriu o olho dele. E eu disse, irmão, nós estamos vivos agora. E eles, o policial disse assim, o que aconteceu que esses aqui não morreram? E eu lembrei do Salmo 121, levo meus olhos para o monte, é de lá que vai vir o meu socorro. Você que está me assistindo ao vivo agora, desta maneira, desta forma que a sociedade, a população, aleluia, que olhava para mim dizia só a morte para ele. Eu quero te dizer que tem um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem foi para aquela cruz do Calvário, entregou a sua vida por amor a mim e amor a ti. Então entenda, eu não morri de bala, eu não morri na porta da cadeia, eu não morri no tráfico de droga, para te dizer para você, para tua casa, que você que tem um filho, você que tem uma filha na droga, você que tem alguém, aleluia, um filho, aleluia, no vício da droga, no vício da bebida, acredita que eu tenho uma palavra de Deus para tua vida, que está escrito lá no livro de Efésios, é mãe de joelho e filho de pé. Enquanto a tua mãe estiver de joelho, o diabo não vai fazer velório na tua casa, porque da maneira que eu cantei aquele louvor, enquanto Jesus está, aleluia, lutando, pelejando por nós, ele entregará a vitória da tua casa. Oh, maravilha, e hoje eu estou de pé para glorificar.
E hoje, quando eu vou no bairro do Nova Leste, todo mundo, quando me olha, diz assim: rapaz, esse lá vai o homem de Deus. Lá vai ali o homem de Deus, aleluia. Por quê? Porque o próprio Deus mostrou. Foi necessário eu voltar na rua da minha casa, aonde as pessoas diziam que era só a morte. Eu já preguei muitas vezes na rua lá da casa onde eu morava. Quando eu estava lendo esta palavra missionária, o Espírito Santo mandou trazer para ti esta palavra. Ao encontro ao teu coração. Acredita que na rua da tua casa, quem olha para tua casa e diz: aí ela é cantora, ela é pregadora, mas o filho é viciado, a filha anda dessa forma. Acredita que o próprio Jesus que disse para os seus discípulos: nem os pais deles pecaram, nem ele mesmo pecou, mas convém que eu faça a obra e se manifeste ainda mais a obra de Deus na vida dele. Vai se manifestar a obra de Deus na vida do teu filho, na vida da tua filha. Você que está me assistindo agora, eu quero te dizer nesta noite: não te preocupa, mamãe, não te preocupa, papai. Você que está desacreditada, você que está desacreditado. Minha mãe passou anos e anos chorando por mim, dizendo: eu dormia pelo lado de fora, porque uma família que tem alguém dependente químico, só a mãe, só o pai sabe a dor que sente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu sou a alegria da minha mãe hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer, você que está me assistindo ao vivo aí, por intermédio dessa palavra, irmão, fique esta palavra muito forte. Jesus chegou ali e disse: nem ele pecou e nem os pais deles pecaram. Então não tem por que a gente dizer: ah, ele é assim por causa do pai, ele é assim por causa da mãe. Quando Jesus chega, ele quebra a primeira, segunda, terceira e a quarta geração de maldição, irmão. Então a maldição que carregou teus bisavô, tataravô, teus pais, a tua geração agora, a nova. Escuta que eu estou te falando agora. A tua geração, teus frutos agora, como eu recebi essa palavra ontem dentro da minha casa. Os teus frutos não vão colher aquilo que você colheu do teu passado. Eles vão ser melhor do que antes passados. Eles vão ser muito melhor do que você. Fique esta palavra e acredita, Jesus está indo na rua da tua casa transformar a tua tristeza em alegria, em nome de Jesus. Palavra, né, meu Deus, como é maravilhoso a gente ver cada ministro que chega aqui, né, conta do seu testemunho, né, do pastor Jandelan, né, quando ele falou do testemunho dele, que ele tinha um testemunho tremendo, e é forte mesmo, porque, né, muitos desacreditam mesmo, né, e às vezes até às vezes a gente que mãe ora, e às vezes até às vezes a aflição vem: meu Deus, Senhor, não é, vai morrer mesmo desse jeito, mas recebe esse testemunho, tanto essa palavra da pastora Cíntia que trouxe o testemunho, o pastor também que trouxe o testemunho. Glória, receba, creia, nós temos que tomar posse da palavra e crer, né, como a palavra fala, né, se creres verá a glória de Deus, amém? Então nós vamos ler mais alguns comentários, né, missionária Ivana? Vamos ler alguns comentários aqui, amém? Amém. Nós temos aqui o Natalino Gonçalves Barroso. Seja bem-vindo, Natalino. Ele diz: santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, amém. Temos aqui também a nossa irmã Iraci, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Iraci. Ela diz: glória a Deus. E diz: boa noite, missionária Fabiane. Boa noite, missionária Ivana, minha grande amiga. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe também sua vida, Iraci. Milzilene diz: pastora Cíntia, a Miroca está assistindo comigo, a princesinha. Seja bem-vinda, essa princesinha aí também, hein? Deus te abençoe. Janete Batista diz: glória a Deus. A Janete, como eu acabei de citar, né, missionária, ela é a prima do meu esposo, ela mora lá no Cacau. E o testemunho dela é muito forte também, ela se converteu ao Senhor. E eu pude ver um pouquinho da história dela, né, e eu quero fazer esse convite também para ela estar aqui com a gente, contando um pouquinho do testemunho dela, viu, Janete? Amém. Deixa eu ver o que mais. Juliana Souza, nossa tia, fala: que bênção, seja bem-vinda, tia. Temos aqui
Janete, Iraci já foi. Iraci Coelho, que palavra abençoada, que testemunho lindo, glória a Deus. É verdade mesmo, né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? A gente pode ler todos os dias a palavra do Senhor, mas ela se renova a cada manhã. E cada pessoa que vem aqui, pastor, missionários que vem pregar a palavra do Senhor, são testemunhos e palavras fortes, né? Que falam diretamente ao nosso coração, né? Então, assim, ela se renova toda quarta-feira pra gente também aqui, né? Somente. Nós somos edificados, né? Nós também, não só os que estão assistindo a live, como nós que estamos aqui, nós somos edificados. Eu também apareceram uns comentários aqui, que não pode também deixar batido, né? Do José Martins Leal, que é nosso irmão Cristo Jesus, já esteve no programa. Ele colocou assim: é assim que Deus faz com as pessoas que não acreditam no agir de Deus. Mas acontece, e o ouvido do Senhor Jesus, que ele só quer que te ame, que venha realizar, porque nós pedimos e nós colocamos na mão dele. É um testemunho da irmã, né? Milagre de Deus, e isso é para muitos que não acreditam que Deus faz sempre o mover do Senhor, amém? A Fenícia, que meu irmão, mais um programa maravilhoso, minha irmã que está quarta-feira, meu esposo Nelson Valete colocou boa noite, missionário, boa noite. A Ana Cris Santos, que está lá em Curitiba, amém, ela colocou glória a Deus, mais uma quarta. Ela falou que na quarta-feira passada ela pediu oração, porque ela estava com dor, né, pelo corpo, que ela tem uma doença, ela tinha, né, uma doença, e aí através da oração ela está falando que ela foi curada, amém, toda honra e toda glória pro Senhor Jesus. Os pastores da igreja Paz e Vida do Coroado estão na live, né, também já estiveram aqui no programa, né, o pastor André e o bispo, né. Amém. Vocês, uma honra ter vocês conosco da Igreja Paz e Vida do Coroado. A BFS Freires colocou a paz do Senhor, irmãos e irmãs, glória a Deus. É minha vizinha lá perto de casa. Ela está na live, seja bem-vinda, né? Tá, eu creio que é a Bruna, né? Freires. A Giovana Batista, nossa capelã, colocou amém, seja bem-vinda. A Cleia Araújo colocou amém. A Araújo Anne colocou pastor Jandelan e pastora Cíntia, casal usados por Deus. Já bem-vindo Araújo Anne, Cleia Araújo, o pastor Pedro Salles, que está na live, né? Ele colocou: é forte o manto, paz do Senhor, pastor Salles, né? Lá da igreja que ele tem em Petrópolis. A Misilene colocou Gama, amém. Misilene Gama colocou amém, seja bem-vindo. O Bruno Santos, que é o nosso capelão, que é lá da igreja do Paraquequara, colocou: deixa Deus te usar, pastor Jandelan. Amém, seja bem-vindo. Já cantamos corinho de fogo aqui, já no playback. Amém. O Fábio Viana, que é o seu irmão, né? Seja bem-vindo, Fábio Viana também. Vamos agendar um programa para ele também estar aqui testemunhando do poder de Deus, que Deus fez na vida dele, porque o poder de Deus é forte, amém? Trazer ele aqui. Kátia Salles colocou: ô glória, seja bem-vinda, Kátia Salles. Tem muito comentário aqui. A Alessandra Prestes colocou: glória a Deus, seja bem-vinda. Alessandra. O capelão Dariel Oliveira colocou: pastor Jandelan e pastora Cíntia, servos de Deus. Nosso capelão Dariel, seja bem-vindo. O pastor Zezinho Costa também comentando a nossa live, né? Colocou: vai ser poder de Deus esse programa. Eita glória. Aleluia. A Maria Ângela, que é minha tia, ela colocou: boa noite, irmãs. Paz do Senhor, tia, seja bem-vinda à nossa live. A Maiara Silva é minha sobrinha, né? Que Deus abençoe vocês aqui de fora. Que Deus venha dar o livramento. Amém. Nós recebemos. Amém. A pastora Alane Padrão também, que está na live, colocou: a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, pastora Alane, que acabou de o programa aqui, que entre o Rei da Glória, todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. A Estênia Michele colocou: boa noite, que é nossa prima, né? Estênia Michele, seja bem-vinda. A Cristina Barbosa colocou: glória a Deus, aleluia, Jesus, seja bem-vinda também. A Cíntia Lopes, nossa pastora, colocou. Pastora Lilete está mandando um abraço para o senhor, pastor Zezinho, né? E para a pastora Marcilene também, abraço. A Yandra Cordeiro colocou: boa noite aos irmãos, Pai do Senhor. Boa noite, Yandra, seja bem-vinda, né? É uma irmã em Cristo Jesus que mora lá perto de casa também. Tem muitos comentários aqui maravilhosos, amém. Glória a Deus, vamos. Tem mais um, já leu isso daqui. Aleluia. Então, apareceu por enquanto só os comentários, mas daqui a pouco eu vou estar. A minha mãe, que apareceu também na live, né? Ela colocou: boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo, missionários. Deus abençoe. Boa noite, mãe. Amém.
Paz do Senhor, benção, né? Ela apareceu na live. Tem gente aparecendo mais na live aqui, hein? Aleluia. Bom, até quando eu chegar em casa, né? Como depois aparecem os comentários e o nosso tempo é curto, né? Que o programa passa rápido, né? Aí eu vou responder cada comentário quando eu chegar em casa, amém? Mas nós vamos estar... antes do pastor colocar o louvor, que nós vamos terminar com ele, né? Não, pastor, você coloca o louvor, que nós vamos terminar orando, né? Pastor Janderlan, convido você e a pastora Cíntia para estarmos orando por cada vida que está nessa live, que tem passado, que todos nós temos passado por tão grandes aflições, né? Tão grande aflição, então, por lutas, batalhas, amém? Então, eu creio que a oração, eu creio porque a palavra fala que a oração de um justo faz muito eficaz, né? Então, se a oração de um justo é muito eficaz, imagine, não que nós somos justos, nós somos pecadores, mas o Senhor está falando que nós somos justos porque Ele nos justifica, amém? Amém. Então, pastor Zé já está aí na agulha aí, o nosso louvor vai terminar com esse louvor, amém? Amém. Já são 11 horas. 11h30. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Toda honra e toda glória, Senhor Jesus. Faz desse louvor a tua oração essa noite, amém? Aí da sua casa, onde você está, se levanta, aleluia. Como a atalaia da sua casa, aleluia. Assim como Ezequiel, aleluia, profetiza no vale de ossos secos, aleluia. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Na nossa casa, na nossa família, aleluia. Oh, glória. Porque eu não estou, você não está sozinho não, hein? Aleluia. O braço forte do Senhor. Olha quem está com você, quem está conosco, aleluia. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Oh, glória. Força do fogo, faz o leão jejuar. Oh, glória. Deus que derruba as muralhas. Mande teu nome, Senhor. Mande filho. Contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Da glória haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e escape, aleluia. Deus te dando livramento essa noite, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços a me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Olha,
sempre. Glória a Deus. Aleluia. Reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Amém, Jesus. Aleluia. Já tem um caminho Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus, recebe Não precisa aí. de nada do que você Escape, tem. recebe o livramento de Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Agora vamos estar orando, né, pastor Jandelan? Vamos Glória a Deus. orar para todas as que estavam na live, pela família, amém. Pela essa maldita droga que tem destruído as famílias, não só destrói só o que usa, destrói também o pai, a mãe, destrói a família toda, né? Destrói sonhos, destrói planos. Né? Quantas pessoas a gente não vê que está nas drogas, não tem mais desejo de ter sonho, não tem mais desejo de fazer, de trabalhar, de fazer uma faculdade. Não tem mais. A droga, ela acaba com a mente. Vê que a gente vai andando por aí, né? A gente vê parece que são um monte de zumbi, né? Andando sem. Então, ela comete grande, velho, né? Porque a gente vê quando a gente. Eu conheço pessoas que são idosas, que têm 60 e poucos anos, que tá nas drogas, né? Que tem se refugiado nas drogas. O jovem, crianças de 11 anos. Então, tem cometido muito essa maldita, né? Então, e dentro do nosso lar, acaba não destruindo também, porque a gente acaba ficando também doente também com eles, né? Então, que você, como o pastor estava falando, que você quando você vê um adolescente, uma criança nas drogas, a gente sempre fala assim, por que tá nessa vida, né, pastor Zezinho? Porque não larga. Eu creio, não é fácil. Como a gente faz um trabalho, né? Eu entraria na Dagmar Feitosa, ali no presídio de menores infratores, né? E a gente conversa, a gente tem que conversar, a gente tem que, né? Nós não estamos fazendo o papel do juiz, né? O justo juiz vai chegar naquele grande dia e julgar cada um com as suas obras, né? Então, e a gente, onde anda, a gente vai conversando, e muitos jovens falando, olha, eu não tenho, né? Eu quero sair, tia, mas eu não tenho força, né? E, sabe, eu não tenho força, eu oro pro Senhor Jesus me libertar, mas já tá ali no sangue, né? É uma doença, eu digo assim, é uma doença que, né, que tem acometido muitos, e que possamos estar sem orar sem cessar, né? Uma vez eu vim ali na feira do Fuxico, e se você ali ver no Tropical Atacadão, tem um monte ali, ali virou uma Cracolândia, né? E aí eu passei, pastores, né, pastor Zezinho, na moto, e essa palavra que o Senhor trouxe de Ezequiel, quando eu passei, Deus falou bem assim, olha pra lá. Quando eu olhei, o Senhor falou bem assim, assim como estava no Vale de Ossos Secos, esse povo, eles estão no Vale de Ossos Secos. Eles estão mortos espiritualmente. E ali a minha alma entrou em tristeza profunda, em choro profundo. E o Senhor falou bem assim, ore por eles. Ore, profetiza nesse vale aí, ó, de ossos secos que estão mortos. Assim como Ezequiel ressuscitou, profetizou para que aquele vale lá, aquele exército, o Senhor falava, esse exército está morto. E precisa que profetize nesse exército morto, que estão mortos espiritualmente. Eles não conseguem sair dessa maldita. Amém? Só Jesus mesmo para libertar eles. Amém? Então que eu e você que estão aqui, que estão aí nessa live aí, ore, não só ore só pelos da sua casa.
ore, vamos profetizar sobre toda a nação. Amém? Quando eu estou ali na minha casa, tem uma casa assim que é no alto, e ali eu vou colocando a mão, Senhor, vai repreendendo o espírito de morte deste lugar. Senhor, levanta um exército de Cristo, Senhor, neste lugar, que o Senhor vai repreendendo, Senhor, todo esse vício maldito que vem acometido, meu Deus, crianças, jovens, adolescentes, até idosos. Amém? Então que você possa ser, nos dias de hoje, o profeta Ezequiel. Amém? Então vamos orar. Glória a Deus. Orando. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Não sei que ouviu a mensagem da noite. Guarda no teu coração. Davi disse: guardei a tua palavra dentro do meu coração, meu irmão, para não pecar contra o Senhor. Vamos orar, apresentar diante de Deus as nossas vidas, para que a gente possamos ir para os nossos lares debaixo de segurança. E essa mensagem que eu falei aqui é uma mensagem muito boa, muito linda, porque ele vai dizer na sua própria boca, dizendo: quem te fez enxergar? Ele disse: eu, homem chamado Jesus. Né, irmão? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nesta noite, nesse início, já iniciando quase para 0 hora, Senhor, nós te apresentamos esta rádio, Senhor, te apresentamos ouvinte, meu Deus, desta rádio, meu Pai, aquela família que está nesse momento, meu Deus, entrando em desespero, Senhor, pela perca de alguém da sua casa, aquela mãe, Senhor, que uma hora dessa está, Senhor, até mesmo na beira da cama, da janela, na porta, esperando seu filho voltar, Senhor. Pai, restaura, Senhor, a casa, restaura a família, restaura Israel, Senhor. Pai, eu creio que nós viemos, meu Deus, Tu nos escolheu, Pai, como grande Neemias, Pai, para restaurar os muros de Jerusalém, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer pela rica oportunidade. Pai, queremos Te agradecer, meu Deus, também pelo convite, meu Deus, em qual, meu Pai, Tu tocou no coração da Tua serva, Senhor, para nos trazer, meu Deus, de tão longe para este lugar. Mas a gente não medimos esforço para fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, abençoa poderosamente a rádio, abençoa cada um, meu Pai, a cada aquele que lança a semente, Pai querido, e eu creio, Senhor, que eles vão colher 100 por 1, Senhor. Pai, assim eu te peço e te agradeço, abençoa todos, meu Pai, sim, o menor, o maior, Senhor, toda a família, nação brasileira, Senhor, te apresentamos Israel, Jerusalém, te apresentamos a nossa casa, meu Pai, agora. Tira, Senhor, todos os espíritos de enfermidade dentro do nosso lar, Senhor. E eu creio, Senhor, na vitória. Eu creio, Senhor, que a noite não vai se comparar com o amanhecer, Senhor. Porque o salmista Davi disse que elevo meus olhos para o monte, de lá que virá o nosso socorro. Assim nós te pedimos, meu Deus, entra nos hospitais agora. Entra dentro dos presídios, meu Deus, Pai querido, da Nígia Jubim, do Purequequara, do Empate, do CDP1, CDP2, Senhor, Pai querido, da Barbie, Senhor, dentro da Degmar Feitosa, da Menor Infrator, Senhor, dentro do 28 de agosto, do João Lúcio, meu Pai, o Platão Araújo, das UBS, meu Pai, entra, Senhor, e sopra dentro desses hospitais, dos presídios, Senhor, Pai, liberta aqueles que estão presos, aqueles que estão em cativo. Eu creio, Senhor, que a vitória, meu Pai, é do teu povo, Senhor, porque assim diz a tua palavra em Atos capítulo 12, versículo 5, que a igreja estava unida, orando sem cessadamente, Senhor, e houve uma grande libertação por intermédio da oração, Senhor, e eu creio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, amém, em nome de Jesus. Nós já passamos, né? Eu já quero dar minhas considerações finais. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo fôlego de vida, por ter dado o livramento desde a hora que eu acordei até a hora que eu vou me deitar, e ainda pedir a oração de Deus para que Ele nos leve debaixo da sua proteção, leve a gente livre de acidente, todos nós que estamos aqui, a vocês que estão aí, né? Que Deus guarde, proteja, que você tenha o sono do justo, tenha uma semana abençoada, amém? E tome posse de tudo que foi falado aqui essa noite, amém? E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, se assim o nosso Senhor Jesus não voltar, amém?
Então, quero agradecer a todos que estão na live, toda a minha parentela, todos, aos meus amigos do Facebook também, todos, ao pastor Zezinho, que abriu essa porta para nós, amém, um grande homem de Deus, a esposa dele, a pastora Rosilene, que está aqui também na intercessão, que Deus abençoe grandemente ela. Obrigado, casal abençoado por Deus, pela presença de vocês, voltem sempre. Agradeço também pela minha prima também, que todas as quarta-feiras, né, nós estamos aqui dando apoio uma para outra, né? Missionário, então fique com Deus, amém. Glória a Deus. Missionário, vamos ler suas considerações finais. Também quero dar uma boa noite a todos aqueles que estiveram aí ligadinho com a gente, nos assistindo, nos ouvindo, a nossa família toda que esteve aí, aos nossos amigos, né? Todas aquelas pessoas que tiveram estar pelos estados, né? Fora de Manaus, dentro de Manaus, que estiveram aí ligadinho até esse horário aqui conosco, né? Eu quero também agradecer ao pastor Zezinho, a esposa dele, a minha prima aqui, missionária e pastora, né? A pastora aqui também que veio, né? Muito obrigado. O seu testemunho foi muito forte. Ao pastor também, a palavra que o Senhor trouxe, né? Falou tremendamente aos nossos corações, né? Então, eu quero desejar uma boa noite a todos, que a paz do Senhor inunda o coração de vocês, que vocês tenham um sono do justo e que o anjo do Senhor esteja ao redor de cada um de nós e que leve cada um de nós aqui com a santa proteção do Senhor para os nossos lares, em nome de Jesus. Pastora Cíntia, dê suas considerações finais. Aleluia, gostaria de agradecer desde já, né, por esta oportunidade de nós estarmos aqui. Queria agradecer a minha pastora Marilis, né, que é a pastora presidente lá do nosso ministério no bairro do Puraquequara, que no domingo ela lançou esse convite, né, ela falou com a missionária Fabiane, e no momento eu aceitei ali, aleluia, porque é uma promessa do Senhor, né, o Senhor, ele prometeu que ele ia levar nós por muitos lugares, né, aleluia, e o Senhor, aleluia, ele cumpriu uma promessa também na minha vida, que acredita que eu fui para Brasília sem pagar nada, e ainda trouxe de lá 1.500 de bênção que eu ganhei. Só o Senhor que faz isso, né, aleluia. E agradecer, né, vocês, né, o pastor aí, homem de Deus, a minha pastora, aleluia, as missionárias, mulheres de Deus aqui, que o Senhor abençoe vocês grandemente. E é só o início do que Deus vai fazer na vida de vocês. Tem outras rádios, aleluia, esperando por vocês, amém? É isso. Essas considerações finais. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmas palavras da minha esposa, né? Agradecer aí nossa pastora Marilis, aí o pastor Valdemar. Esse casal que são abençoados por Deus, que nos abraçou quando nós chegamos no Puraquequara. Louvado seja o nome do Senhor pela confiança de ter nos indicado para este lugar. Amém, glória a Deus. Muito grato mesmo, grato e agradeço a Deus. E eu quero deixar um convite especial para você, né? Que amanhã a poderosa campanha, o encerramento com o tema A Arca de Deus na Minha Casa. Glória a Deus. Vai ser tremendo amanhã, lá no bairro do Nova Floresta. Amém. Jesus é o Rei da Glória, em nome do ministério. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E até a quarta, se Deus nos permitir. Amém. Tchau, tchau. Uhul! Louva ao Senhor. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado. Eita, aleluia. Por quem? Os meus
noite, aleluia.